Da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, é um motivo de muita alegria. Quantos estão alegres com o Senhor neste dia? Glória a Deus. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da sua palavra, aquela palavra que é eficaz, sabe? Aquela palavra que dá direção, que alimenta, sabe? E é fiel. Então, nesta lição de hoje, lição número 7, vamos estar tratando aqui a respeito, o povo de Deus deve separar-se do mal. O povo de Deus deve se separar do mal. Deus requer, irmãos, de nós uma santificação. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor Jesus me disse que teria um caminho novo para mim, que muitas bênçãos Ele me daria. Mas Ele me disse, uma coisa eu quero de você, que é santidade. Eu quero que você viva uma vida separada. Eu quero que você viva uma vida se dedicando a mim. Não apenas viver uma vida separada, isento de coisas. Porque muitos dizem, eu estou em minha casa, eu estou sem compartilhar com as coisas que o mundo oferece, mas não se dedicam a Deus. Então, Deus requer que vivamos uma vida separados, mas para se dedicar a Ele. Amém? Então, nesta lição, nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero ressaltar para os irmãos que nós devemos nos cuidar, ok? De preservar o nosso nome no livro da vida. Porque no final, o que vai prevalecer é você ter o seu nome lá. Aleluias. O seu nome tem que estar lá. Então nós vamos estudar, sabe, por esse povo de Israel que houve, sabe, ali no momento, uma separação. Deus livrando eles do cativeiro e disse a eles, agora vocês vão ter que se separar. Agora vocês vão ter que se separar deste povo que habita na terra de Jerusalém. Ok? Porque eu quero vocês vivendo uma vida comunitária, compartilhando do mesmo intuito, separados do mundo e se dedicando a mim. Então, nós vamos ver as consequências trágicas que esse povo sofreu e nós vamos ver as bênçãos que Deus tem para derramar em nossas vidas, se assim vivermos. Amém? Então, nós devemos preservar, sabe, este bem maior, que é ter o nosso nome no livro da vida. Nosso texto áureo diz, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu, discorrendo esse texto de 2 Coríntios, a gente vê ali Paulo falando aos Coríntios, e no versículo 14, sabe, eu achei a chave para o entendimento desse apartai-vos de quê, por quê, sabe? E no versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim, não vos prendais a um jugo desigual. Com quem? Com os infiéis. Então, há um momento em nossa vida, depois que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós vamos ter que dizer não. Não para muita coisa. Talvez para muitas pessoas que andavam num convívio íntimo com nós. Mas por agora, sabe, querer viver uma vida separado, uma vida, sabe, em uma novidade de vida, a gente chega a este ponto que você vai ter que realmente decidir. E aí eu ponho em mim e coloco em vocês a responsabilidade de decisão. O que queremos? Para onde você está indo? O que você quer alcançar? Se pensarmos nisso, tomaremos decisões. Com quem eu vou andar? Quem vai andar comigo? Aonde eu vou chegar? Então, em algum momento da nossa vida, depois que nós começamos essa caminhada de fé, eventualmente nós vamos ter que nos deparar
com pessoas que não vai acrescentar nada na nossa caminhada. Pessoas que talvez oferecem, sabe, até sacrifícios ao seu Deus, ao nosso Deus. Mas também oferecem sacrifícios a outros deuses. Que no culto de domingo de manhã está na igreja, mas domingo de tarde está num churrasco cheio de cachaça. Então nós temos que cuidar com quem nós andamos. O que você preserva? Aonde você quer chegar? Porque essa decisão é você que tem que tomar. A culpa não vai ser de Deus aonde você vai chegar. A culpa não vai ser do pastor, porque a decisão foi sua. Então escolhemos hoje com quem vamos andar. Amém? Então, olha aqui, na introdução, a verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O mundanismo na igreja corrompe o bom costume. É fato que há 30 anos atrás nós tínhamos em nossos púlpitos homens de Deus, de bigode, sérios, preservando bons costumes e foram atacados, violentamente feridos. Muitos cederam, abriram a janela. Abrindo a janela, sabe, o mundo arrombou a porta e a parede e adentrou em muitas congregações. Por isso a falta do Espírito Santo de Deus, sabe, movendo no meio da igreja. Porque aceitamos muita coisa do mundo. Permitimos que o mundanismo, sabe, reja a nossa conduta aqui dentro. Aí você diz, Renata, muitos dos trajes que nós vestimos, Satanás pode falar, foi eu que desenhei. Bons costumes, eu estou falando de bons costumes, não de doutrina bíblica. Bons costumes, que muda o ambiente, que muda a sua conduta, que muda a forma que estão te vendo. Eu, por algumas vezes no meu trabalho, quando aceitei a Jesus, me envergonhei. De camisa regata, de bermuda, e o Espírito Santo tocou a mim. Como você acha que estão te vendo? O mundo está te olhando. Pessoas estão te observando. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um colega meu dizendo, eu tenho visto a tua caminhada de fé, o quanto tu tens sido sincero para com Deus, e o que me despertou não foi ele falar, mas o eu tenho visto. Quando você pensa que ninguém está vendo, todos estão te vendo. Guarde os bons costumes, não perca os bons costumes. Não deixamos que o mundanismo entre, amém? E extingue a santidade de nossas vidas, da nossa comunidade de fé. Porque nós não podemos perder os nossos. Estamos em tempos de crise. Estamos estudando uma lição. Não sei se vocês reparam bem, mas princípios divinos. Tempos de crise. Muitos dizem, mas a crise não me alcançou. Mas é muita insensibilidade. Você querer dizer que não há muitas famílias enterrando os seus entes queridos. Que não há muita pessoa sem trabalho, com necessidade em casa. É muita insensibilidade. A crise nos alcançou, a tendência é piorar, mas temos princípios que vai fazer com que ultrapassemos toda esta crise. Amém? Então, não abriremos mão de nossos princípios. Nesta lição, iremos estudar a respeito disso. Vamos falar aqui o objetivo da lição geral. O objetivo geral é compreender que relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Objetivos específicos. Destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo ponto, entender que Deus exige plena santidade. Não é apenas o meu espírito tá bom. Deus te quer de corpo, alma e espírito. Cuide plenamente da tua santidade. Vamos estar entendendo que Deus exige. Ele não pede, Ele exige. A única forma de alcançarmos, a única forma de chegar no final
chamar, aleluia, teu nome no livro da vida. Amém? Então vamos ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Quem gosta de bênçãos? Levanta a mão. Eu gosto de bênção. Quando eu vim para Jesus, eu pensei que era só bênção. Aleluia. Eu entendi que tinha um madeiro também. Sabe, que tinha separação. Tinha que me obster. Muitas coisas, sabe? Meu estilo de vida que eu tinha. Para poder realmente manter um relacionamento harmonioso com Deus. Então, vamos compreender no quarto ponto que devemos manter uma vida de separação do mal. Então, nossa introdução diz que depois de anos do cativeiro babilônico, é o que estamos estudando nas 5 lições passadas, nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para viver na nova forma de vida. É nova forma de vida, é vida com Deus. Aqui nós hoje vamos falar de vida com Deus, separados do mundo e dedicados a Deus. Então, eles iniciaram em Jerusalém uma vida comunitária, conforme os ritos da lei, uma comunidade de fé, sabe? Pregando o mesmo Jesus, vivendo no mesmo espírito, sabe? Compartilhando do mesmo ideal. Qual é o seu ideal? O meu é o céu. Eu espero que o seu também seja o céu de glória, porque é para lá que nós vamos morar. O mundo está enganado, está com as vistas escuras, não sabe o dia da manhã, mas a igreja continua marchando e ela tem um lugar para chegar. E o lugar da igreja é no céu. O povo fala, o que vai ser da igreja? Eu te digo o que vai ser da igreja. A igreja vai ser arrebatada, aleluia. Jesus vai aparecer nas nuvens, vai pegar o seu povo, aleluia, e vai levar a sua igreja consigo para a glória do Pai. É esse o final da igreja. Não é pandemia, não é coronavírus, é o céu de glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no nosso primeiro ponto, somente os judeus retornariam a Judá. Ok? Somente os judeus retornariam a Judá. Somente aquele que viver uma vida santificada, separada do mundo, sabe? Vai chegar no céu, no grandioso reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui através deste relato, ok? Que somente os judeus retornariam a Judá. E iriam ter ali, sabe, o seu nome achado ali nos registros das genealogias. Então, somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo que retornaria para Judá. No primeiro ponto, diz, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Como isso? Através da sua linhagem, da sua genealogia. Não podia ter misturas, porque viveram ali na Babilônia por muito tempo, foram 70 anos, se envolveram com muitos povos, sabe? E ali muitas filhas se deram a casamento e houve um envolvimento e Deus agora queria separar o seu povo novamente. Toda vez que Deus vem fazer um concerto comigo e com você, Ele requer algo de mim e você. E na maioria das vezes, a bênção que você não recebe é porque você não entende que o que Ele quer de você é santidade. Que você viva uma vida, sabe, de acordo com seus princípios, alegre para Ele. Ele não se dedica a mim e a você para você caminhar aí no mundo de qualquer forma, não. Ele deu o seu Filho amado. Jesus se entregou na cruz do Calvário e você acha que é apenas, agora eu aceitei Jesus e está tudo certo, eu posso me envolver com quem eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar o que eu quero, eu posso ir aonde eu quero. Não! É vida com Deus.
É uma novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se faz novo. Amém? Então, exigia-se que dessem prova. Nós vamos ver aqui que nessa primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns dos filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Deus não aceita. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então, somente aqueles que comprovassem a sua antecedência puramente judaica fariam parte daquele grupo, que retornariam. O povo de Deus, aleluia, queria construir Jerusalém, queria estar com a mão na obra. Somente o povo de Deus. E isso nós vamos ver mais para frente, que é uma responsabilidade do povo de Deus. E não podemos abrir mão disso. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Então, nessa história de Israel, nós vamos ver aqui que foi uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, amém? Não israelita, queria acompanhá-los. E foi exatamente este povo que os induziu à murmuração no deserto. Nós vemos aqui em Neemias, capítulo 11, versículo 4, que o povo começou a murmurar, daqui a pouco os israelitas estavam murmurando, e lá a gente comia, sentiram falta até de alho, sentiram falta lá no deserto. Até de cebola, eles queriam cebola. Estavam sendo alimentados por maná divino. Deixa eu procurar aqui, Salmos 78. Os irmãos podem abrir as Bíblias também. Salmos 78. Nós vemos aqui no versículo 25. O homem comeu o pão dos anjos. Estavam comendo maná, alimento divino, e sentindo falta de comida do mundo. Devemos nos cuidar, porque senão estamos aqui com toda a possibilidade, sendo nos alimentados, aleluia, dentro da comunidade de fé, sentindo falta do alimento mundano. Aqui tem alimento espiritual. Alimentar o seu corpo fortalece. Glória a Deus, cuide, Deus te deu. Mas melhor mesmo é se alimentar, aleluias, com alimento espiritual. Aquele, sabe, que molda o seu caráter. Aquele que te dá sustância para momentos de crise não desfalecer pelo caminho. Porque essa miséria dessa pandemia, sabe, caiu como uma bomba e é fato que a gente vê muitos esticados pelo chão. Muitos feridos, muitos mortos, sem força. Preferem cebola, melancia. Aqui tem maná. Aleluia. Aqui tem maná para você. Deus não te deixa só. Ele tem alimento vivo para a sua alma. Amém? Então, a Bíblia diz que é estreita. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ok? Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando mais ênfase à quantidade. É fato que nós vivemos num contexto que quantidade é o QI. Se você tem muito, você é abençoado.
A gente dá pouca ênfase à qualidade nesses dias. Muitos preferem uma cesta cheia de maçã podre, no lugar de ter uma boa, suculenta. É um erro gravíssimo darmos ênfase. Muitas igrejas se vê próspera por imensos templos. Enorme número de ajuntamento de pessoas, onde não se propaga mais o reino de Deus. Se propaga bênçãos, mas não o reino. Porque todo reino tem um Deus, tem um rei. O nosso rei é Deus. E todo reino tem leis, tem princípios. E ninguém quer arcar com as consequências e seguir os princípios divinos. Querem andar conforme a sua vontade. Então, sofrem as consequências, ficam no meio do caminho. Não acham mais o seu nome escrito no livro da vida. E vamos aprender que Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo. Deus quer mais você do que o que você pode fazer por Ele. Assim eu vou colocar. Bem claro. Ele quer você. Jesus morreu no Calvário por você, não pelas suas obras. Não é a quantia do que você faz que é o que Deus se alegra. É o seu coração verdadeiro, puro. Sua dedicação, sua santidade a Ele. A palavra é dura, a lição é dura, sabe? Mas é válida. São princípios divinos. Não é blá, blá, blá que vai inchar a sua barriga e você vai sair daqui da mesma forma. Não. É vida com Deus. Separados do mundo, do sistema mundano. Não é se isolar dentro de uma caverna, não. É não cair, não ser, sabe, induzido a esse sistema e ser corrompido por ele. Então, nós vamos ver aqui, já falamos aqui, a síntese do tópico 1. Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Amém? Deus não aceita. Nós temos um Deus diferente. O salmista diz que o nosso Deus está nos céus. Ele está lá no céu. Enquanto os deuses, sabe, do povo do mundo, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus tem boca e fala, sabe? E se for preciso, ele levanta um plebeu qualquer, sabe? E fala com você e comigo. Aleluia. Esse Deus que eu creio. E ele não aceita mistura do seu povo com o mundo, porque ele quer você para ele. E a única forma de ter, sabe, um relacionamento sincero com Deus, harmonioso, verdadeiro, de falar e ouvir, de ouvir a direção, de indagar e ser respondido, é viver uma vida separada, sem contaminação, puros, plenamente puros, santos, não perfeitos, mas em construção. Muitas das vezes nós julgamos, mas todos nós aqui pode colocar, sabe, uma faixa no peito, na testa, nas costas e dizer, ó, eu estou sob construção, se eu errar, me perdoa e eu te perdoo também. Não sou perfeito, vou errar, mas me perdoa, eu estou sob construção, estou sobre obras. Deus está trabalhando na minha vida e na sua. Glória a Deus. Então, o segundo ponto, os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram esse povo, sabe? Uma mistura de gente, ok? Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades.
Os samaritanos são aqueles, sabe, que aproveita da desgraça do outro. Esses são os samaritanos. Que não pode ver alguém errar, desviar, sair da sua posição, que logo está lá, eu vou ocupar o espaço dele, é meu agora. Ô, glória. Dá glória igual nós dá mesmo, irmão, não se assusta não. São samaritanos. Está só aproveitando, está só esperando a hora para dominar, habitar, fazer da sua casa dele. Mas Deus vai se levantar, aleluia. E vai dar de volta tudo que foi tirado de você, tudo que foi tomado. Deus é especialista em dar de volta tudo que você perdeu. Esse é o nosso Deus. Então, na hora certa, Ele vai dar, mas nós temos que, como eu disse um instante atrás, em um certo momento da nossa vida, dizer não. Aqui nós vemos no segundo ponto que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Assim, os samaritanos temiam o Senhor. Vou falar aqui, ó. Por ordem da Síria foram trazidos povos, esse falamos, é um outro texto, não está aqui, que o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote. Isto, aqui. Enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo que estava ali habitando na terra, ok? Os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. É como eu disse, é aquele que às vezes oferece sacrifício a Deus com você, dá glória com você, sabe, cultua com você. Mas quando o culto acaba, ele deixa o Deus aqui na igreja. E vai idolatrar seus deuses, vai servir seus deuses lá fora. Tem 2 altares. Então os samaritanos aqui temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Tudo aquilo que ocupa espaço no meu e no seu coração, espaço que só Deus tem, é um ídolo na sua vida. Tudo aquilo que tem primazia no seu coração é um ídolo. E você está adulterando contra o seu Deus. Não permita que os ídolos invadam a sua mente e o seu coração. O seu propósito tem que estar enraizado, aleluia, na palavra de Deus. Por isso, a necessidade de nos ajuntarmos, de ler a nossa lição em casa, de ouvir a voz de Deus em casa. Não deixe Deus no templo e vá embora sem Ele, leve Ele com você. Ele vai entrar em casa com você, Ele vai ter a resposta que você tem que dar para sua esposa, vai te dar. A esposa também vai saber ajudar o seu marido. Deus vai te direcionar. Não deixe ele no templo. Leve para casa. Leia. Amém? Leia. Leia a lição. É valiosa. Não adianta você vir aqui, ter a lição nas mãos e não degustar do maná. Você vai sentir falta de alho. Você vai sentir falta de melancia. Você vai querer. As coisas do Egito. Então, não perca essa oportunidade. Amém? O segundo subponto. Os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, a reconstrução, como já estudamos, e dos muros, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Nós vemos aí na nossa leitura bíblica em classe. Capítulo 4 de Esdras, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Mas nós vimos aqui, irmãos, que muitos aceitam o ensino, aceitam a palavra, servem o mesmo Senhor que você, mas não deixam
se esvaziar da idolatria. Então nós vamos ver aqui que foi quando os judeus recusaram, sabe, a cooperação deste povo, porque os samaritanos é um povo que tem segundas intenções. Ele sempre está esperando uma brecha, ele sempre está esperando uma oportunidade para invadir sua terra, para te caluniar, sabe, para te induzir a murmurar. Por isso que nós devemos cuidar quem é que nós estamos, sabe, seguindo e quem é que está nos seguindo também. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Ok? Para muitos, o mundo fala, a igreja não quer saber de ninguém. Está recusando. Não, não. Nós amamos o pecador. Porque ia ser uma hipocrisia eu falar o contrário. Porque como o ímpio que está lá fora, eu sou o pecador também. Só há uma diferença entre eu e ele. Eu reconheço. Eu reconheço. Eu reconheço que eu sou um miserável. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Que só há um Deus nos céus e na terra. Só há um Senhor. É a única diferença, porque pecador não queira saber minha história, me veja agora, para a glória de Deus. Não queira saber meu caminhar. Entende? É a única diferença. Então o mundo quer atacar a igreja, dizer que a igreja é contra todos. Não, a igreja é contra o pecado. Mas a favor da transformação, reconstrução do pecador. Amém? Então, olha, essa atitude é bíblica. Pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem é bom de Bíblia pode abrir rápido para a gente. Versículo 41, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, todo aquele que não tem a sã doutrina, que não quer perseverar na sã doutrina, a Bíblia nos dá, sabe, carta branca, para não andar com eles. Na verdade, a Bíblia nos exorta a não ter ligação com eles. Pelo contrário, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? O reino de Deus. Apregoavam o reino de Deus. A sã doutrina, Jesus morto, reencarnado, Salvador de todo aquele que nele crê. Entende? Então, assim, só assim, conseguiremos ter comunhão. A comunhão sadia, sabe? É recusando, nós devemos nos afastar. Recusar é muito duro, então, ok, afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. O que é uma vida irregular? 2 Pedro 3,17. Do que estamos falando? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Estão falando de quem? No versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, os falsos profetas, homens de vida irregular, que não professam a mesma doutrina que nós, que não dão atenção para os princípios divinos, mas pelo contrário, nos induz
a como eles, sabe, também não seguir os princípios de Deus. Também temos aqui, como também daqueles que causam divisões. Divisões no meio da igreja. Afastai-vos daqueles que promovem divisões. Não se misturam. Sabe, tem hora que... Cadê a foto? Será que eu vou achar de novo? Olha essa foto. Use do seu livre-arbítrio agora, nessa hora. Quando vier aqueles samaritanos, querendo usurpar da sua mente, aproveitar da sua bondade, te induzir, sabe, a quebrar as leis divinas. Faça assim. Assim. Não deixe. Você não é obrigado. Você corre um risco grande do seu nome não ser achado no livro da vida. Não permita. Então, no terceiro subponto, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha do cão, do diabo, para destruir a minha e a sua vida, para destruir os propósitos. Nós temos uma obra muito importante em nossas mãos. Não permita que o inimigo use de artimanhas, usando até pessoas íntimas de você, para impedir que essa obra seja concluída. Muitos deram filhas em casamento. Quero ser seu parente. Quero estar assim, enxugadinha contigo. O problema aqui não é estar junto, não é fazer churrasco junto, não é comer picanha junto. Me chama. A gente não compartilha a gordura, mas a carne a gente compartilha. Mas não é esse o intuito. É o Senhor, é o altar, é o Deus que eles servem. Não compartilhe dos deuses que o Egito, o mundo, está te oferecendo. Não permita que pessoas próximas de você, muitas das vezes, venham te induzir a isso. Amém? Porque eles vão tentar. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Ok? Nós vamos ver esse ponto a respeito que alguns caíram nessa armadilha na lição número 12. Vamos estar adentrando mais. Então não perca também. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Olha só, ofereceram ajuda. Vamos servir o mesmo Deus. Não. Essa obra Deus colocou na minha mão. Ele confiou em mim. Eu tenho responsabilidade por ela. Eu não vou abrir mão disso. Nesse instante, os samaritanos invejaram os judeus. Quando? Quando a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. Começaram a oferecer sacrifício ao seu Senhor. Começaram ali, sabe, tomar conta novamente daquele local. E os samaritanos encheram-se de inveja. Eu espero que não tenha esse sentimento aqui dentro da casa de Deus. Inveja. Isso não é sentimento que santo deve ter. Não é um deslizar para me ocupar o lugar, é um deslizou, meu irmão. Seja como bom samaritano, estenda as mãos. Não sejam religiosos, sabe? E passem por cima, não estendam as mãos. É verdade que para isso você vai ter que ter azeite, vai ter que ter vinho. Mas estenda as mãos, não inveje. Nós vemos aqui que os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Muitos samaritanos estão querendo as suas vitórias. Estão querendo as bênçãos suas. Estão querendo ganhar como você está ganhando, porque você está brilhando. Você é luz, você é sal, a luz reluz, brilha e ofusca os olhares de quem está na escuridão. Você chama atenção.
E nessa hora que você chama atenção, vai se levantar pessoas querendo, sabe, gozar das mesmas alegrias que você. Mas não se engane, são samaritanos. O ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Neste momento, um simples não levantou uma guerra aqui. Só um não. Só um não foi o bastante para gerar isso aqui? Ódio, inimizade, guerra. Nós vemos até onde se acarretou essa inimizade entre judeus e samaritanos. Vemos lá Jesus encontrando a mulher samaritana. Muitos acham que ela foi falando, quem pensas que tu és, sendo judeus, pede a mim, exaltando Jesus? Não. Ela se achava mais do que ele, ela se achava mais especial do que ele. Ela se achava que os pais dela tinham ensinado certo. E os judeus eram errôneos. Era uma inimizade. Foi criada aqui. Agora vocês sabem aonde começou. Nesta hora, por um não. Um simples não acarretar essas consequências. Então os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Terceiro subponto, o tempo já está indo, tornando do cativeiro. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história, terceiro ponto, do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, ouçam com atenção, para se manifestar no meio do seu povo, Deus exige plena. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É o que Deus espera de mim e de você, irmãos. Então, retornando do cativeiro ali, Israel separou-se do mal. Ele se separou. Por isso eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. A reconstrução foi concluída e o nome de Deus foi glorificado. Entenderam que quem fizeram não foi eles. Quem deu força a eles para superar todas as oposições, todo o intuito contrário, foi Deus. Foi Deus. A glória é para Deus, a glória é de Deus. Então, no segundo subponto, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós conhecemos essa história, o mar do Jordão abriu, aleluias, para o povo passar. Quando vós colocais a planta de vossos pés, as águas vão parar, vão recuar, vão abrir. E o povo foi exortado a se santificar, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quer ver maravilhas da parte de Deus? Quer receber maravilhas da parte de Deus? Santificai-vos. Santificai-vos. O anjo do Senhor visita também o acampamento israelita. Josué se prostrou, perguntou ao anjo, que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Estamos caminhando em terra santa, servimos a um Deus santo, devemos ter uma vida santa. Não se engane com as ilusões que o mundo te oferece. Não caia nessa. No quarto subponto também, a mesma coisa, sabe? Israel é derrotado ali em Ai e Josué chama o povo a santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós. E nós vemos aqui na história que o povo ali perdeu por um inimigo pequeno, um povo pequeno, perdeu a batalha, porque havia um anátema, havia um Acã, havia pecado, e todo pecado tem que ser corrigido. Corrigido. O pecado descoberto foi desarraigado,
E então disse a Josué, levanta-te e sobe aí a Ai. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo e a sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Deus não vai te dar vitória enquanto tiver pecado escondido. Deus não vai operar maravilhas na sua vida enquanto você não viver uma vida separada do mundo e dedicada a Ele. Não vai. Vai viver o resto da vida orando, pedindo, mas não sem conserto. Sem assumir, sem entregar nos pés de Deus as suas falhas, seus pecados, sem confessar e deixar, não tem como alcançar a misericórdia divina. Não tem, não tem. Então Deus exige santificação. Amém? Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele. Como temos comunhão com Deus? Através da santificação. Só conseguimos ter relacionamento com Deus se vivermos uma vida harmoniosamente, de acordo, sabe, com seus princípios, separados do mundo e dedicados a Deus. Somente assim conseguiremos ter comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Muitos pensam que é fácil, muitos dizem que é difícil. Eu falo que fácil não é, mas impossível também não. Jesus nos deu o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Segue a Jesus. Seja seus imitadores. Ame a Deus completamente. Ame o seu irmão também. Ame. Imite a Jesus. Siga os seus passos. Amém? Então, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. No quarto ponto, rapidamente aqui, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os samaritanos tivessem, irmãos, participado do culto dos judeus, teriam afastado a presença de Deus. É por isso que hoje não devemos nos espantar quando ver grandes templos sem a presença de Deus. Porque onde não há santidade, não há presença. Onde o mundanismo entra, a presença de Deus se vai. E acabou. Se foi a presença. Amém? Então, com isso, nós temos ganhos também. Muitas bênçãos nos acompanham. Ok? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Quer vencer contra os ataques demoníacos? Vive em santidade. O crescimento espiritual deles está garantido. Quer desenvolver na obra, quer ser útil na obra, vive em santidade. Se separe desses pecadinhos aí, dessas coisinhas que você tem escondido, que ninguém vê, nem o pastor vê, mas Deus vê. Deus sabe onde está. Se tem algum acã aí, se desgarra dele, em nome de Jesus. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. Essas são as bênçãos que acarretam na vida de alguém que se decide a viver uma vida separada do mundo e dedicada a Deus. Se acarreta muitas bênçãos. Quer bênçãos para você? Esse é o caminho. Amém? Então, vale a pena viver na vontade de Deus. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Como eu falei no início, se Deus olha do alto e te vê, você está certo que Ele está se agradando do que Ele está vendo? Se Ele não estiver se agradando de algo, e você sabe o que é, corrija esse erro. Tem misericórdia de Deus para a sua vida. Amém?
Então, só assim, andando dignamente diante do Senhor, aleluias, e agradando Ele em tudo, é que poderemos ter verdadeiramente um relacionamento pleno e harmonioso com nosso Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e peço aos irmãos que orem um pelos outros, jejuem um pelos outros, ajudem uns aos outros, mas se afastem de quem não tem nada, sabe, a te oferecer. Quem não está com a mesma visão que você, não merece caminhar contigo. Amém? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Próximo. Aleluias. Lição que nos edifica, né, irmãos? Amém? Graças a Deus por esse ensino tão valioso da parte do Senhor que nós temos recebido através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. Confesso aos irmãos que é muito gratificante estar estudando esse tema, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Aqui no nosso subsídio da vida cristã, diz assim que o sucesso na vida cristã, em grande extensão, depende de nossa disposição em nos entregarmos a Deus em total sacrifício de nós mesmos. O cristão que leva a santidade a sério, ele é considerado um escravo da justiça, um sacrifício vivo para Deus e um utensílio doméstico puro. Vivemos em santidade. Procuramos viver a nossa vida em santidade. Amém? Nós temos, então, o nosso sorteio aqui, né, para poder estar premiando os irmãos que estão aqui conosco. Vamos convidar aqui... Vem cá, Rebeca. Mas não vale tirar seu pai de novo, não. Tira um papelzinho aqui e não lê. Me entrega. Aham, sim. Vem cá para você ler junto comigo, para você poder comprovar. Oséias. Ixi. Oséias. Graças a Deus. Vem cá, irmão Oséias. Oséias pode comer chocolate, né? Não está gordo? Amém, irmãos? Uma salva de palmas aí para Oséias. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A nossa próxima lição, a lição de número 8, que vai falar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Não falte na nossa próxima lição. Com certeza estaremos aqui, mais uma vez, trazendo um ensino genuíno da palavra de Deus para todos os irmãos e estudando esses temas maravilhosos, né, que estão aqui referentes à nossa lição. Eu estava ali dando uma olhada, nós já lemos toda a lição e realmente são temas que edificam a nossa vida. Então, não percam, estejam aqui nas próximas lições, que são temas que, com certeza, são muito valiosos, que você vai tirar muito conceito para a sua vida diária, né? A irmã Giane está aí produzindo algo, né, no meio das irmãs aí, que nós vamos estar trazendo também para toda a igreja, para toda a nossa classe, que nós possamos estar discutindo sobre esses temas no decorrer da semana, para que nós possamos... É a nossa vida diária, a nossa conduta diária, né, diante do Senhor. Então, não perca, vamos estar estudando aí, e você que nos assiste aí pela internet também, procure estar aqui. Estamos situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Estamos aqui tem uma família aqui de braços abertos para poder receber a sua família. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos de poder estar aqui na casa do Senhor e também já deixando de antemão os avisos para os irmãos que os trabalhos prosseguem. Quinta-feira temos mais um elo, né, da nossa campanha, que os irmãos estão aí fazendo essa campanha e aqueles que ainda não sabem que possam estar aqui quinta-feira juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te adorar, bendizer-te, exaltar-te, ó Deus, agradecer, ó Deus, por esse estudo da tua palavra, dizer o quanto nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor Jesus, dizer, ó Pai, que não vamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, saímos daqui, Senhor, mais conscientes de que precisamos nos santificar diante da tua presença, precisamos nos separar, ó Deus, que precisamos, ó Pai, cada dia mais, Senhor, buscar de ti. Senhor, nosso Deus,
Seja conosco, Pai, no decorrer dessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cada irmão, a cada servo teu que aqui está, que o Senhor venha abençoar de forma especial, em nome de Jesus. Faça com as tuas mãos. O grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um, e dizemos, graças a Deus.